A melhor de calendário que existe, a que o nosso time de projetos usa aqui na Lean, incluindo ano fiscal, ano safra, caso você tenha esse cenário aí no seu negócio. Olá, eu sou o Henrique e hoje eu vou te mostrar simplesmente a melhor tabela de calendário que existe. É a tabela que a gente usa nos nossos projetos aqui na Lean Solutions. E depois dessa aula, você vai conseguir adaptar essa tabela para a sua realidade, inclusive se você trabalha com a ideia de ano fiscal ou ano safra. Então, bora para a aula. Como a gente sabe, a tabela de calendário é uma tabela de dimensão muito importante para o modelo Star Schema, que é o modelo de dados mais utilizado para fazer análise. Bom, e existem várias maneiras da gente fazer uma de calendário. Tá? A nossa é feita no Power Query com linguagem R. Então eu vou te mostrar como você pode utilizar e adaptar para a sua realidade, fazer as personalizações que você precisar. Estou aqui no Power BI, vou acessar o Power Query, página inicial, transformar dados. E eu já tenho uma tabela aqui extraída, mas por enquanto ela não vai ser importante. O que importa para a gente é vir em nova fonte, consulta nula, abrir o editor avançado e colar o código da nossa de calendário, que vai estar aqui embaixo na descrição para vocês. Bom, não se preocupem com o código, eu vou mostrar onde vocês podem fazer as adaptações. Basicamente, o que você tem que mudar para a sua realidade são essas 4 primeiras linhas, esses 4 primeiros parâmetros. O primeiro deles é o parâmetro do idioma. O explicativo, ele vai definir o idioma, por exemplo, do nome dos meses. Então, aqui o padrão está como PTBR, Português do Brasil, mas pode ser inglês, francês, enfim, o idioma que você precisar. Aqui, nesse parâmetro mês início, é onde você consegue colocar a ideia de um ano fiscal ou um ano safra, que é aquele ano que é deslocado no tempo, não necessariamente começa em janeiro e termina em dezembro na hora de você mostrar as suas análises. Então, é só você trocar para o mês de início do seu ano fiscal ou ano safra. Se você não usa, você coloca como mês 1 para iniciar, se for de janeiro a dezembro. Aqui eu vou deixar como mês 10 mesmo. Os outros 2 parâmetros que precisam ser configurados são fonte mínima e fonte máxima. Isso aqui vai definir o intervalo de datas da sua de calendário. E aqui várias possibilidades podem existir. No momento, a gente está usando uma data fixa como início, como referência de início, e a data de hoje como referência do final. No caso, se você quiser uma data fixa para os dois, você pode aproveitar esse código aqui e só alterar ano, mês e dia e fazer as adaptações. No caso, se você quiser manter a referência final como a data de hoje, então você não modifica essas configurações. Ponto importante aqui nesses parâmetros, fonte mínima e fonte máxima. Não pode tirar essas chaves, porque isso indica que isso vai virar uma lista, tá? Uma lista aqui do Power Query. Você também pode fazer com que essa referência seja uma referência de coluna, ou seja, você pode pegar uma coluna de uma base já existente no seu Power Query e usar ela, uma coluna de data, e usar ela como referência para ele entender qual vai ser a menor data e qual vai ser a maior data. Então, nesse caso, de ter uma coluna de referência, você pode apagar essa parte e digitar o nome da sua tabela. No caso, aquela tabelinha que está conectada nessa consulta se chama F-fluxo e a coluna é a coluna que se chama data, certo? No caso, aí você tem a opção de usar a data de hoje como referência ou continuar usando a mesma coluna de datas também como referência final. Então, vou pegar esse caso aqui e colocar aqui também. Então, a mesma referência de fonte mínima vai ser a referência de fonte máxima. O seu código ele vai tratar de entender qual é a menor data que eu tenho lá nessa coluna de data para começar a sua de calendário e ele vai entender, consequentemente, também qual é a maior data para finalizar a sua de calendário. Mas não é só isso. O código ele vai completar o ano inteiro, o período do ano inteiro. Então, por exemplo, se a sua menor data for uma data de fevereiro, o código vai tratar de puxar essa de calendário para o começo do ano, para janeiro, do ano equivalente. Da mesma forma, se a data final não for 31 de dezembro, não tem problema. Por exemplo, se a sua lista de datas for uma data de outubro, ele vai terminar de completar o ano para você também. Então, você vai ter períodos completos nessa de calendário com
o mês de início de referência personalizado, na ideia de um ano safra, por exemplo, o nosso ano safra aqui começa em outubro e vai até setembro do ano seguinte. Só isso, o resto o código já vai configurar. Vou clicar em concluído. E se no seu caso você não utilizar a ideia de ano safra, ano fiscal, nada disso, você pode eliminar as etapas que tenham essas nomenclaturas. Então, não uso o ano safra, eu fecho. Mês, ano, mês safra, trimestre safra, ano safra. Não uso o ano fiscal também? Fecha tudo que tiver fiscal no nome e o resto você deixa. Agora sim, agora você tem, que seria o caso de um AD calendário tradicional, um ano calendário, começando em janeiro, terminando em dezembro, certo? Então, com isso, você pode personalizar a sua AD calendário. E pode reaproveitar esse código para outros projetos também. Só copiar e colar e fazer as mesmas adaptações. Valeu, Henrique. Excelente vídeo, conhecimento muito importante em Power BI. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, se inscreve no canal. Você se inscrever, você nos mostra que a gente está produzindo conteúdo de qualidade, conteúdo relevante e nos incentiva a trazer ainda mais conteúdos como esse para você. Valeu, te vejo no próximo vídeo.